Eu sou Matheus Hall e no vídeo de hoje, o vendedor de coxinha que virou bilionário. Hoje eu decidi compartilhar a história de José Carlos Semenzato, que aos 13 anos vendia coxinha, aos 18 era professor de informática, aos 23 fundou uma empresa que chegou a ser vendida por 110 milhões de reais e atualmente é conhecido como Midas das franquias. José Carlos Semenzato nasceu no dia 23 de março de 1968 numa cidade pequenininha de São Paulo chamada Cafelândia. Muito jovem, se mudou aí para a cidade de Lins, interior também de São Paulo. Filho de pedreiro e de uma dona de casa, Semenzato começou a trabalhar com 12 para 13 anos vendendo coxinhas, que eram feitas ali pela sua mãe, a dona Alzira. Em um ano de operação, Semenzato era conhecido por ser um dos melhores vendedores da região, onde conseguia vender cerca de 600 coxinhas por dia e aproveitava de uma estratégia muito interessante. Ele aparecia na casa das pessoas, nos locais de trabalho das pessoas, bem naquela hora da fominha, sabe? Às 3, 4 horas da tarde. Com isso, ele não recebia o dinheiro na hora, passava anotando e no final de semana vinha recolhendo. A operação deu tão certo que um ano após, juntando o dinheiro, ele conseguiu comprar um Fusca 1962 para ajudar a locomoção da sua família. Nessa época, o Semenzato tinha para 13 para 14 anos e chegou a empregar 2 tios seus para poder ajudar na venda. Com 15 anos, ele começou um curso de computação e começou a trabalhar em uma copiadora. Ele alega que ele era tão bom no trabalho de fazer xerox, né, que pode ser um trabalho bem tranquilo, só coloca, tira xerox e não sei o que lá, mas ele tinha tanta habilidade com isso que as pessoas nem sabiam qual que era a diferença da original para a cópia. Em um ano, ele acabou se assumindo um cargo de um gerente e gerenciava 23 copistas. Como atendente, ele chamou a atenção de um cliente que era tido como o mais canseira da loja, o seu Valmir. O Valmir trabalhava como auditor das maiores empresas da região metropolitana de São Paulo. E um belo dia, o seu Valmir virou para o Semenzato e disse: olha, eu trabalho para um grupo chamado Semarco, um dos maiores do nicho de construção civil. A gente está comprando um supercomputador e eu quero que você venha trabalhar conosco como programador. Então, ali para 16, 17 anos, ele vai trabalhar na Samarco, cursando ainda o curso técnico de processamento de dados. Agora, Semenzato aprende a fazer programas para o controle financeiro das operações daquela empresa. Ele começou a desenvolver softwares de folha de pagamento, estoque, contas a pagar, contas a receber, controle de obras, insumos, tudo que você consegue imaginar. E assim ele se relacionou com todas as pessoas de todos os setores daquela grande empresa, criando um networking formidável. Concomitante a isso, aos 18 anos, ele terminou seu curso técnico de processamento de dados e, por se destacar como aluno, ele acabou sendo convidado para lecionar naquela instituição. O nome da instituição era Instituto Americano de Lins e, como ele não tinha bacharelado, se você viu na história, ele não é formado. Ele teve que receber então uma autorização especial da Secretaria da Educação. Em uma entrevista, Semenzato disse que os alunos faziam meio que um abaixo-assinado para ter aula com ele, porque todo mundo gostava da sua didática como professor. Naquela época, o mercado de computadores era extremamente rudimentar, por assim dizer, e é por isso que ele acabou se tornando professor, mesmo sem nenhuma formação. A rotina de Semenzato naquele período era extremamente desgastante, ele trabalhava demais mesmo, ele dava aula, trabalhava na Semarco e aos fins de semana ele dava aulas particulares na padaria de seu sogro. Nesse período ele já ganhava cerca de 50 mil reais por mês, com apenas 20 e 21 anos de idade. Tinha casa no melhor bairro da cidade que ele mesmo mandou construir, já estava se casando, tinha carro, tinha moto, tudo novo na garagem. E dos 17 aos 22 anos de idade, Semenzato já entendia como uma empresa funcionava, porque, como eu disse, ele teve que fazer de programas e aplicações para todos os setores de uma grande empresa. E com isso, em 1991, que vem a ideia de fundar a Microlins. A Microlins era um centro profissionalizante, responsável por capacitar profissionais do mercado, que chegou a se tornar uma escola profissionalizante que inseriu diversas pessoas no mercado de trabalho. Se você é um pouco mais velho, deve se lembrar da Microlins. De 1991 a 1994, com o dinheiro da rescisão que ele teve de trabalhando na Semarco e também outros trabalhos de professor, ele montou a empresa com 17 escolas próprias, todas elas com alavancagem bancária, ou seja, financiamento. E aí que a coisa começa a dar errado. Os financiamentos que ele tinha eram em dólar. Os computadores naquela época eram muito caros, ou seja, de 10, 20, 30 mil reais. Na verdade, naquela época nem existia o real. Então, como o custo das máquinas era extremamente
extremamente alto, a operação tinha que ser break-evada, ou seja, as aulas, a quantidade de alunos entrando tinha que pagar o financiamento, pagar os aluguéis e sobrar no final das contas. Naquele período ia tudo muito bem, mas com a chegada do Plano Real, a coisa destrambelhou. O Brasil, naquela época, adotava o sistema de câmbio fixo, então eles seguravam o dólar artificialmente. Mas depois disso foi criado o real, e aí veio a unidade real de valor, e o Brasil adotou o chamado câmbio flutuante. Então o câmbio assumiu o preço que ele deveria perante o mercado, sem o Brasil ficar forçando o preço para baixo. E com isso o dólar começou a subir muito. Os contratos de financiamento que ele tinha das suas máquinas eram todos em dólar. E aí o que acontecia? Além disso, atrelado ao cenário de rescisão econômica, o preço das mensalidades dos alunos começou a cair. E aí o que aconteceu? O custo da dívida dele foi subindo da casa de 3 a 4 vezes, por conta que o dólar chegou a bater 3, 4 reais, e as mensalidades iam caindo de preço. E ele beirou a falência. As máquinas começaram a ser leiloadas, o nome dele ficou sujo e ele já estava quase, mas quase falindo. Mas lembra daquela pessoa, o senhor Valmir? Essa que é a importância do networking na vida de Semenzato. Valmir já era um famoso executivo cão velho, sabia como é que o mercado funcionava e conhecia o modelo chamado de franchising, ou de franquias. E Semenzato procura o Valmir, conta pra ele que estava quebrando, e o Valmir vira pra ele e fala assim: por que você não abre a franquia? Semenzato nem tinha ideia do que era aquilo, e o Valmir e ele marcam uma reunião no seu escritório. Lá no escritório, já com um advogado de São Paulo, eles montam o sistema de franquia e apresentam para o Semenzato, que adora aquilo, e é aí que Semenzato se descobre como um ótimo vendedor de franquias. Se você não sabe o que é o modelo de franquias, basicamente é uma cessão de marca. Então o franqueado vai lá, assume a operação da empresa usando a marca do franqueador e paga para o franqueador o chamado royalty. E aí Semenzato adota o modelo de franquias e transforma suas 17 unidades próprias em 17 franquias. E agora Semenzato começa a vender franquias para outras pessoas. Por conta dos computadores que foram leiloados, o Semenzato tinha uma dívida muito grande, de mais de 5 milhões de reais. Não tinha mais nome e foram mais ou menos 5 anos pagando juros extremamente apertados, descontando cheque, correndo, a vida do empreendedor brasileiro nato. Mas apesar disso, em um ano, ele já tinha transformado as suas 17 franquias em mais ou menos 40 a 50. E em 1999, ele já tinha mais de 100 franquias. E aí, querendo crescer, Semenzato vende a sua casa por um valor extremamente abaixo, sai de Lins e vai para São José do Rio Preto. Em 2001, Semenzato aposta em uma ação de marketing em rede nacional com a Record, no programa Domingo da Gente. Na época, Semenzato tinha um sócio e o sócio dele acabou achando essa ideia extremamente ruim. Por quê? Para poder aparecer na TV, eles tinham que pagar como empresa cerca de 300 mil reais por mês. E a empresa ainda não estava totalmente redonda, dando lucro, com margens altas e por aí vai. E isso acabou sendo um movimento extremamente arriscado que o seu sócio não concordou. Ele chegou para o sócio, apresentou a ideia e falou: olha, a Microlins tem um papel social, entrega capacitação e emprego para diversas pessoas no Brasil, e se a gente der uma visibilidade, uma janela de oportunidade na televisão brasileira, a gente pode alcançar um público que nós, no boca a boca, não conseguimos atingir. O sócio dele não concordou com a ideia e Semenzato foi para casa triste, mas muito triste mesmo. Mas como o Semenzato não quieta o rabo de jeito nenhum, o que ele fez? Tomando uma ducha, indo pro escritório de manhã, ele teve a seguinte ideia. Chegou pro sócio dele e falou: olha, não assina, não faz nada, eu mesmo vou assumir essa ação de marketing que vale mais ou menos 300 a 400 mil reais. Em 45 dias a gente tem que renovar e com isso, se a gente não tiver o dinheiro, eu vendo a minha Mercedes e aí agora a gente paga esse contrato e fica tudo certo. O sócio pegou para ele e falou: ó, risco seu, carro seu, faz o que você quiser, eu não assino. Em 45 dias, então, a investida de marketing deu muito resultado. Ele conseguiu pagar o valor de mais de 300 mil reais, sobrou mais de 1,5 milha e desde então, Semenzato nunca mais saiu da televisão. O tempo passou e mais ou menos em 2006 esse sócio saiu do negócio e em 2010 a Microlins já possuía mais de 750 escolas e mais de 500 mil alunos e foi vendida para o Grupo Multi por 110 milhões de reais.
Tirando os custos da operação, da aquisição, tirando honorários, ganho de capital, o Semenzato ficou ali com mais ou menos 70 milhões de reais, 30 milhões em apartamento, essas coisas. Era um cara que valia mais ou menos ali 100 milhões de reais. Já era rico, bem sucedido, mas ele queria mais, muito mais. E aí ele decidiu criar a SMZTO Holding, com o propósito de acelerar os negócios com modelos de franquias em multissetorial. Ou seja, investir em mais de uma franquia, participar das franquias, fazer o negócio crescer, porque ele tinha expertise nesse ramo. Então ele viu a oportunidade de se tornar sócio de empresas que queriam adotar o modelo de franquias, mas não tinham o conhecimento que o Semenzato tinha. E aí ele investia nessas empresas basicamente com custo quase nenhum, porque ele já vinha com conhecimento de base e assumia então uma parcela do capital social daquela empresa, se tornando assim sócio. No mesmo ano então ele se tornou sócio lá em 2010 da Odonto Company, que hoje possui mais de 1.700 unidades, sendo uma das maiores redes aí odontológicas do Brasil e do mundo. Paralelo a isso, ele se uniu a Itamar Serpa e Jomar Beltrame e fundou o Instituto Embeleze. Em 2014 para 2015, ele foi procurado por Igor Moura, Paulo Moraes e Tito Pinto para ajudar a estruturar a franquia da Espaço Laser. Em 2015, ele chama a Xuxa para ser sócia na Espaço Laser, que na época tinha cerca de 35 clínicas. E agora, em 2021, em fevereiro, a Espaço Laser entra na Bolsa de Valores com mais de 600 lojas, abre o capital e recebe aí mais de 2 bilhões de reais. Atualmente, Semenzato não é mais CEO da holding SMZTO, cargo agora que é ocupado pelo seu filho, Bruno Semenzato. O patrimônio de José Carlos Semenzato não é conhecido, mas a sua holding é avaliada em mais de 4 bilhões de reais. Em 2019, ele entra no programa Shark Tank e é aí que ele ganha um pouco mais de visibilidade. E recentemente, por conta das aquisições, por conta da movimentação do mercado, ele foi convidado para o Flow Podcast e agora vem traçando aí a cara do marketing na empresa. Atualmente, o grupo SMZTO possui diversas franquias, dentre elas a Peça Rara, L'Entrecôte de Paris, Instituto Gourmet, Greenjoy, Oakberry, Oral Sim, Odonto Company, Belly Club, Casa X, Espaço Lasers, Estúdio Face e por aí vai. E Semenzato ainda está ativo e quer conquistar ainda mais no Brasil. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou da história do Semenzato, não deixa de comentar aqui embaixo e comenta também qual que é o próximo bilionário que você quer descobrir a história. Será que a gente traz um Barsi? Será que a gente traz um Warren Buffett? Não sei, a decisão é sua. Não deixa de se inscrever no canal, deixar aquele like e o vídeo de hoje vai ficando por aqui.